no horário de descanso do meu trabalho e parei um pouquinho para trazer uma reflexão do meu coração para o seu. Esses últimos dias Deus tem ministrado muito ao meu coração uma palavra que está escrita no livro de 1 Samuel, capítulo 3, uma passagem bastante conhecida, no momento na qual a Bíblia vai falar sobre a história de Samuel, no momento em que Samuel ouviu a voz do Senhor. E quando a voz do Senhor é ouvida através de Samuel, a Bíblia vai dizer que ele, a princípio, ele não entende, até porque naquela época não era comum Deus, de forma frequente, falar com as pessoas através de profecia, através de visões, através de sonhos. Deus estava em silêncio naquele período justamente por conta da perversidade do coração daquele povo. Só que quando Samuel nasce, a Bíblia nos fala que Samuel foi entregue ao templo. Samuel foi entregue para viver em serviço do reino do Senhor. E ele cresce sendo cuidado pelo sacerdote Eli. E a Bíblia vai dizer em uma noite específica na qual a lâmpada ainda não havia se apagado, Samuel decide descansar no santuário, próximo ao altar do holocausto do Senhor. E a Bíblia diz que neste mesmo dia, Eli, o sacerdote, ele também resolveu deitar. Só que ele resolveu deitar no lugar de costume. A Bíblia vai dizer que o sono pesava os olhos de Eli, o cansaço físico abatia e paralisava o seu corpo. Samuel, mesmo cansado, mesmo com sono, ele não se deita no lugar de costume. Ele não se deitou no quarto dele, no lugar de costume. Ele se deitou próximo ao santuário do Senhor. Foi naquele local que ele viveu uma das maiores experiências escritas na Bíblia, de ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele ouve, ele não entendeu, ele não compreendeu. Pela terceira vez, ao menino relatar a ele que ele tinha ouvido, ele entendeu e compreendeu que Deus estava falando com aquele menino. E quando o Espírito Santo ele falou acerca dessa passagem ao meu coração, o Senhor me fez refletir na vida de Eli, um sacerdote escolhido por Deus, que oferecia os holocaustos. Como no decorrer dos versículos nós entendemos que ele estava tão acostumado com a rotina, estava tão acostumado com os sacrifícios, com o holocausto, com as idas ao templo. Ele estava tão acostumado, o sono pesava os olhos dele, que ele já não desejava mais ouvir a voz do Senhor. E ele estava tão cauterizado, ele não entendeu de primeira que Deus estava falando com Samuel. Somente pela terceira vez ele compreendeu que Deus estava querendo se relacionar novamente com o homem. E ali eu comecei a imaginar o sacerdote, talvez naquele momento, as recordações na sua memória foram as vezes que Deus proporcionou ele experiências com ele. No momento na qual ele pôde ouvir a voz do Senhor, só que ele já não ouvia mais. Talvez naquele momento ele deve ter chorado, ou ele deve ter trazido à sua memória todas as vezes que ele conversava com Deus, todas as vezes que ele vivia coisas únicas com Deus e que ele não estava mais vivendo. E foi exatamente isso que o Espírito Santo falou no meu coração. Quem é você? Você é Eli, o sacerdote que está tão acostumado com as idas ao templo, que está tão acostumado com a sua rotina, com os seus afazeres, que você já perdeu a sensibilidade de ouvir a minha voz? Ou você é Samuel, que não se acostuma em sentir a presença do Senhor, em sentir arrepios, em ouvir a palavra dele, em apenas ler a palavra dele, em apenas orar? Não. Samuel quer mais, Samuel quer viver experiências únicas e extraordinárias. A pergunta que o Espírito Santo fez para mim, eu faço para você: quem é você? Será que você está tão acostumado com o seu trabalho, com a sua casa, com a sua rotina, com a ida à igreja, com a liturgia do culto? Ou você é aquele que quer mais da parte do Senhor? Você quer viver experiências novas com o Senhor? Você quer ouvir a voz do Todo-Poderoso falando com você? Que o desejo do nosso coração possa ser como o de Samuel. Que nós venhamos amar, que nós venhamos suspirar pela presença do Senhor, mesmo às vezes não tendo ouvido a voz dele como Samuel ouviu. Mesmo às vezes não sentindo a presença dele fisicamente, mas ele estar aqui, ele está aí, aguardando a disponibilidade do meu e do teu coração em ouvir a voz dele, em sentir a presença dele de uma forma que você nunca sentiu. Eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração e que você possa meditar. E que você volte a ter sensibilidade à voz do Senhor. Que você venha silenciar todas as vozes, todos os barulhos, todas as distrações que
que te fazem perder o foco da voz do Senhor. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Tchau.